Vamos então continuar aqui, nós vamos ver a questão 46. Vamos lembrar que nós estamos falando de sistemas. Esses sistemas foram criados pelos antagonistas do Espiritismo e o Kardec fez questão de publicar aqui no Livro dos Médiuns e ir ponto a ponto colocando a questão de cada um, né, debatendo. Algumas são ridículas, são risíveis, outras têm até algumas coisas que dá para colocar, mas o Kardec coloca justamente para que se tome cuidado em relação a cada um que lê, a cada um que analisa, né? Porque vai te criar a sua forma, vai criar o seu sistema. Então, ele começou a ver que várias casas, lendo o Livro dos Espíritos, ele falava com médiuns, né, que se reuniam no mundo todo, criaram um sistema. E ele ficou preocupado com isso. E nós vamos ver que os antagonistas criaram sistemas com nomenclatura, sem estudar direito, sem analisar, e o Kardec também se atém a isso, né? Mostrando que estão criticando coisas que não têm sentido. Então nós vamos ver aqui um sistema criado pelos antagonistas chamado de sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Perdão. É uma colocação que a gente vai ver que até hoje algumas pessoas dizem, né, que o espiritismo é algo do diabólico, é algo do demônio. Infelizmente, até hoje ainda tem algumas pessoas que têm esse tipo de preconceito. Aqui entramos em outra ordem de ideias. A intervenção de uma inteligência estranha, estando constatada, se tratava de saber qual era a natureza dessa inteligência, porque nós vimos na anterior, né, na questão 45, o sistema sonambúlico, que aqui ele estava colocando a existência perdão, de algo de fora, né, os antagonistas. Então ele está dizendo aqui entramos em outra ordem, a intervenção de uma inteligência estranha estava constatada. Agora ver que tipo de inteligência que é. O meio mais simples era, sem dúvida, o de lhe perguntar, mas certas pessoas não encontravam nisso uma garantia suficiente e não quiseram ver em todas as manifestações senão uma obra diabólica. Segundo ele, só o diabo ou os demônios podiam se comunicar. Uma forma mais fácil também de rotular, né? Até hoje é uma forma de rotular sem pensar, sem analisar. Embora esse sistema encontre pouco eco hoje, infelizmente, o Kardec está colocando que encontrava pouco eco, mas o termo e algumas colocações, algumas coisas daqui ainda continuam até hoje. Embora esse sistema encontre pouco eco hoje, não deixou de gozar por momentos de algum crédito pelo próprio caráter daqueles que o procuram fazer prevalecer. Faremos notar, todavia, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser colocados entre os adversários do espiritismo. Perdão. E aí a gente vai entender por que o Kardec coloca isso. Porque é mais fácil conversar com aqueles que, mesmo achando que é o demônio, mas que estão colocando que há espírito, que há alguma coisa fora do corpo, do que com os materialistas. É isso que ele vai explicar aqui. Então ele coloca aqui: embora esse sistema encontre pouco eco hoje, não deixou de gozar por momentos de algum crédito pelo próprio caráter daqueles que o procuraram fazer prevalecer. Faremos notar, todavia, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser colocados entre os adversários do espiritismo, bem ao contrário. Que os seres que se comunicam, sejam demônios ou anjos, são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo.
A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por irracional que seja, podia não parecer impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas, desde que se sabe que os espíritos não são outra coisa que as almas daqueles que viveram, perdeu todo o seu prestígio e pode-se dizer toda a sua verossimilhança, né? Uma semelhança com alguma coisa que tem alguma verdade, né? Porque se seguiria que todas essas almas são demônios, fosse elas de um pai, de um filho, de um amigo, e que nós mesmos morrendo nos tornamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente, né? O Kardec está sempre ironizando. Será bem difícil de persuadir a uma mãe de que o filho querido de que ela perdeu e que vem lhe dar depois de sua morte provas de sua afeição e de sua identidade, seja um agente de Satanás. É verdade que entre os espíritos há os que são muito maus, e não vale mais do que aqueles a que chamam demônios. Por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus, aos quais a morte não torna imediatamente melhores. A questão é saber se estes são os únicos que podem se comunicar. Aqueles que assim pensam, endereçamos as seguintes perguntas. Aqueles que pensam que só os demônios é que podem se comunicar. Pergunta número 1. Há bons e maus espíritos? 2. Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou demônios, se os quereis chamar assim? 3. Afirmar que somente os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, de duas coisas uma. Isto se passa pela vontade ou contra a vontade de Deus? Se é contra a sua vontade, é que os maus espíritos são mais poderosos que ele, né? Que Deus. Se é por sua vontade, por que em sua bondade não o permitiria aos bons para contrabalançar a influência dos outros? Não tem sentido, né? Que provas podeis dar da impossibilidade dos bons espíritos em se comunicar? Essa foi a quarta, né? Quinta. Quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio toma todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos com efeito que há espíritos hipócritas, que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria. Mas admitis que a ignorância possa imitar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar nada perceber que pudesse revelar a fraude. Então, o que ele está colocando aqui? Achar que todo mundo seria enganado? Até porque o Kardec, nas suas experiências, ele conversava bastante com o espírito, para ver o conhecimento, para ver a índole, para ver qual era com que tipo de espírito ele estava conversando. Porque, por mais que ele possa ali se transfigurar para quem está vendo, né, num espírito bonito, né, bem vestido, ele vai se entregar conforme as perguntas forem sendo feitas, conforme for sendo questionado, a sua índole, a sua tendência, o que ele pensa. E assim o Kardec fez várias pesquisas e foi classificando. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos a questão 100 a 113, onde ele faz uma classificação, é didática, pedagógica, mas é uma forma fácil para a gente entender, da questão 100 à questão 113. Então, quem não lembra, releia aí, pega o Livro dos Espíritos e reveja essa classificação que o Kardec fez. Sexto, se o demônio, né? Vamos lembrar sempre que foram os antagonistas, os perseguidores do espiritismo que escreveram esses sistemas, e o Kardec está fazendo pergunta para eles, né? Se só o demônio se comunica, pois que é inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda orar a Deus, se submeter à sua vontade, sofrer sem murmurar as tribulações da vida, não ambicionar nem as honras nem as riquezas, praticar a caridade e todas as máximas do Cristo? Em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir o seu império? Quer dizer, todas as comunicações, elas trazem as lições do Cristo, que as comunicações que ele publicava, porque esses antagonistas liam o que o Kardec publicava e rebatiam em cima, e é o que ele coloca aqui, está rebatendo o que eles colocaram.
Se é o demônio que dá tais conselhos, é preciso convir que, por astuto que seja, é bem inábil para prover armas contra si mesmo. Ele é sempre irônico, né? No mínimo aqui o Kardec está sendo irônico. O sétimo, uma vez que os espíritos se comunicam, é porque Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite uma para nos experimentar e outras para nos aconselhar o bem? Que pensarias de um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos perniciosos, que o afastasse de si e que lhe proibisse ver as pessoas que o pudessem desviar do mal? Que pai faria isso? Nenhum pai que deixa tanto a desejar aqui na terra jamais faria isso. Imagina Deus, nosso Pai, que é só amor. E que um bom pai não faria, deve-se pensar que Deus, que é bondade por excelência, fizesse menos do que faria um homem. O nono, a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e outros santos nas aparições, visões, comunicações orais, etc. Esta crença não é contraditória com a doutrina da comunicação exclusiva por demônios? Aqui ele deu uma encostada ali, vocês não aceitam a comunicação de Maria e de outros santos? Já está ali a contradição. Né? Cremos que certas pessoas professaram essa teoria de boa fé, mas cremos também que outras o fizeram unicamente para evitarem de se ocupar com essas coisas, por causa das más comunicações a que estão expostos a receber, dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram assustar mais ou menos, como quando se diz a uma criança: não toques nisto porque isto queima. Está colocando, alguns tiveram boa vontade porque receberam tantas comunicações ruins, espíritos maus, obsessores, que colocaram como se coloca para a criança: não mexe aí porque o bicho papão pega, isso aí queima. É uma forma de afastar daquela situação que pode oferecer perigo. A intenção pode ser boa, mas o fim é errado, porque a proibição só excita a curiosidade e o medo do diabo retém a bem pouca gente. Se o que quer ver seja apenas para ver como é feito, e se fica muito admirado de não o encontrar tão feio como se havia acreditado. Perdão. Não se poderia ver também um outro motivo nesta teoria exclusiva do diabo? Há pessoas que acham que todos os que não são de sua opinião estão errados. E não são poucas as pessoas que acham que são donas da verdade, quem pensa diferente está errado. Ora, os que pretendem que todas as comunicações são obra do demônio, não estariam movidos pelo medo de não se acharem os espíritos de acordo com eles em todos os pontos, mais ainda sobre os que tocam os interesses deste mundo mais do que do outro? Não podemos negar os fatos. Quiseram apresentá-los de maneira apavorante, mas esse meio não impediu o avanço mais do que outros. Onde o medo do ridículo é impotente, é preciso se resignar a deixar passar as coisas. O muçulmano que ouvisse um espírito falar contra as leis do Corão pensaria certamente que este era um mau espírito. O mesmo seria com um judeu no que concerne a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos um deles afirmar que o espírito que se comunicava não podia ser senão o diabo, porque se havia permitido pensar de outro modo que ele sobre o poder temporal. Ainda que não houvesse, de resto, pregado senão a caridade, a tolerância, o amor ao próximo e a abnegação das coisas deste mundo, todas máximas ensinadas pelo Cristo. Vamos lembrar, que está aqui rebatendo os antagonistas e ele vai ponto por ponto. Os espíritos não sendo outros que as almas dos homens e os homens não sendo perfeitos, disso resulta que há espíritos igualmente imperfeitos
e cujo caráter se reflete nas suas comunicações. Então, nós temos comunicações de espíritos com pouca cultura, com muita cultura, isso não quer dizer elevação. Nós temos manifestações de espírito com pouca ou nenhuma moral, com muita sabedoria. Nós temos comunicações de todo tipo de espíritos, porque nós temos todos os tipos de pessoas aqui na Terra, e o espírito que se comunica foi encarnado ontem ou anteontem. Então não tem diferença. Por isso a análise, da mesma forma que eu analiso alguém que vem e escreve alguma coisa e me entrega, olha o que eu escrevi, eu vou analisar. A mesma coisa tem que acontecer com uma colocação de uma psicografia ou uma psicofonia. Analisar aquilo que foi colocado, para ver que tipo de espírito que está se manifestando ali, se vale a pena analisar, se vale a pena ouvir ou não, como se faz com qualquer pessoa. É um fato incontestável que há maus, astuciosos, profundamente hipócritas e contra os quais é preciso se manter em guarda, né? Tá falando dos espíritos. Mas, porque se encontram no mundo homens perversos, é uma razão para se fugir de toda a sociedade. Então, mas, porque se encontram no mundo homens perversos, é uma razão para se fugir de toda a sociedade, quer dizer, vai colocar que nós não vamos conversar com mais nenhum ser humano, porque existem perversos entre os seres humanos, então não vamos conversar com nenhum espírito, porque existem perversos, existem os maus. Deus nos deu a razão e o juízo para apreciar os espíritos, assim como os homens, né? Para analisar, nós temos a razão, nós temos o conhecimento, nós temos embasamento, né? Aqui o Kardec já tinha publicado o Livro dos Espíritos, então todos tinham um embasamento através do Livro dos Espíritos para poder analisar e ver que tipo de espírito era aquele. Se é zombeteiro, se é pseudo-sábio, se é um espírito que já tem um certo conhecimento que vale a pena uma análise, né? Essa é uma questão que nós temos capacidade para entendimento. O melhor meio de se premunir contra os inconvenientes que pode apresentar a prática do espiritismo não é o de interditá-lo, mas o de fazê-lo compreender. O medo imaginário não impressiona senão um instante e não afeta todo mundo. A realidade, claramente demonstrada, é compreendida por todos. E vamos lembrar que o espírito que tem um pouco mais de conhecimento, não é sabedoria, é conhecimento, ele tem como plasmar, ele tem como modificar o seu perispírito e tomar as formas, né, da imaginação daquele que está ali. Então, se ele quer meter medo numa pessoa, ele pode tomar forma daquilo que mete medo na pessoa. E por aí as pessoas dizerem que viram, não, ele tem aquelas formas, principalmente em algumas igrejas da Idade Média, né, tem aquelas formas que são colocadas como do diabo, de Satanás e desse tipo de coisa, e aí os espíritos se plasmam daquele jeito para assustar as pessoas. Até hoje, né, nas sessões mediúnicas tem espíritos que vêm, né, como dragões, como lobo, como, né, se dizendo e acontecendo para tentar meter medo. Aí nós vamos para um outro sistema, lembrando sempre que são dos antagonistas, né? Sistema otimista. E aqui o Kardec vai fazer uma colocação que esse é o pior de todos, que é o sistema otimista, que é aquele que está encantado com tudo, fascinado com tudo. Aí sai falando bobagem, sai colocando ideias místicas. Esse é para acabar, esse é o que acaba com o espiritismo mesmo. Então, o sistema otimista. Ao lado daqueles que não veem nesses fenômenos senão a ação dos demônios, há outros que não viram senão a dos bons espíritos. Supuseram que a alma, estando separada da matéria, nenhum véu existia mais para ela, e ela deveria ter a soberana ciência e a soberana sabedoria. Sua confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível foi para muitos a fonte de muitas decepções. Aprenderam às suas custas a desconfiar de certos espíritos, assim como de certos homens. É aquelas pessoas que acham, é o espírito que está falando, está certo.
Ah, é um espírito que está falando, vou fazer tudo o que ele está falando. Um espírito elevado, um espírito que tem conhecimento, ele jamais vai dizer o que a pessoa deve fazer. Jamais. Ele pode argumentar, ele pode fazer perguntas, ele pode fazer a pessoa pensar, pode mandar a pessoa ler um livro, pode mandar a pessoa buscar o conhecimento em algum lugar, mas jamais ele vai influenciar, porque ele sabe que isso acarreta uma série de dívidas, uma série de problemas. Quem dá regra, quem diz faz assim, faz assado, é obsessor. É irmãozinho instigante, que está querendo ver a pessoa cair no precipício. Infelizmente, como os encarnados. Aquela pessoa, ah não, eu estou fazendo isso para o meu marido, eu estou fazendo isso para o meu filho, porque é o melhor para ele. Ela acha que ela sabe o que é melhor para outra pessoa. Ela está sendo uma obsessora encarnada. Está infernizando a vida daquele marido ou a vida daquele filho. E ela vai responder por isso, aquela pessoa vai responder por isso. Aí nós vamos para o sistema uniespírita ou monoespírita. Uma variedade do sistema otimista, né? Uma continuação desse sistema otimista. Consiste na crença de que um único espírito se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, que é o protetor da terra. Quando se vê em comunicações da mais baixa trivialidade, de uma grosseria revoltante, impregnadas de malevolência e de maldade, haveria profanação e impiedade supor que pudessem emanar do espírito do bem por excelência, né? Maior, mais puro espírito que já esteve na terra, que é o Cristo, nosso mestre. Ainda que aqueles que o creem não tivessem jamais tido, senão comunicações irreprocháveis, quer dizer, inatacáveis, conceber-se-ia sua ilusão, mas a maioria concorda em havê-las tido muito más, o que explicam dizendo ser uma prova de que o bom espírito lhe faz sofrer, ditando-lhe coisas absurdas. Deste modo, enquanto que uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas boas para tentar, outros pensam que só Jesus se manifesta e pode dizer coisas más para provar. Não tem sentido. Kardec está colocando o absurdo de tudo isso. É um absurdo essas colocações. Entre essas duas opiniões tão inversas, quem julgará? O bom senso e a experiência, né? O Kardec, como disse Camille Flammarion no seu enterro, era o bom senso em pessoa. E é a isso que o Kardec chama, é a isso que o Kardec pede que a gente tenha, bom senso. Dizemos a experiência porque é impossível que aqueles que professam ideias tão exclusivas tenham visto tudo e tudo bem visto, né? Tenham analisado aquilo que viram. Quando se lhes objeta com os fatos de identidade que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos pelas manifestações escritas, visuais ou outras, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo segundo uns, o Cristo segundo outros, que toma todas as formas. Mas não nos dizem por que os outros espíritos não podem se comunicar, com qual objetivo o espírito de verdade viria nos enganar. Porque nós sabemos que a comunicação que vem no livro dos espíritos, em todos os livros, como o Espírito da Verdade, é uma egrégora de espíritos que respondem a Jesus. Então é a comunicação de Jesus para os médiuns através dos seus trabalhadores. Então é sim a comunicação de Jesus, que vem assinada como Espírito de Verdade. Então, por isso que ele diz aqui, com que objetivo o Espírito de Verdade viria nos enganar, apresentando-se sob falsas aparências, iludir uma pobre mãe, fazendo-a crer mentirosamente que ele é o filho por quem ela chora. Perdão. A razão se recusa a admitir que o Espírito Santo, entre outros, só um minutinho, gente, que o Tom tá aprontando aqui. Vai deitar, Tomzinho.
A razão se recusa a admitir que o Espírito Santo entre todos se rebaixe para executar uma semelhante comédia. De outra parte, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não é tirar o Espiritismo o que tem de mais doce, o consolo dos aflitos. Digamos muito simplesmente que um semelhante sistema é irracional e não pode suportar um exame sério. Quer dizer, não tem cabimento colocar que Jesus fingiria, enganaria uma mãe sofredora. Isso não tem o menor sentido, não vale nem a pena comentar. Aí outro sistema. Sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas que passamos em revista, sem excetuar os que são no sentido negativo, repousam sobre algumas observações mais incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa é vermelha, de um lado, e branca do outro, aquele que não tenha visto senão de um lado, afirmará que ela é vermelha. Um outro, que é branca. Ambos estarão em erro e com razão, porque estão vendo um lado só. Mas aquele que tenha visto a casa de todos os lados dirá que é vermelha e branca, e será o único com a verdade. Ocorre o mesmo com relação à opinião que se faz do Espiritismo. Pode ser verdadeira em certos aspectos e falsa se generaliza o que não é senão parcial. Se toma por regra o que não é senão exceção, pelo todo o que é senão a parte. Por isso, dissemos que quem quer estudar seriamente esta ciência, porque é uma ciência e uma filosofia, deve ver muito e por muito tempo. Tem que ler, tem que estudar por muito tempo. Não é uma questão acadêmica que 1 ano, 2 anos, você conclui o curso, pega um diploma e acabou. Não, é um estudo para a eternidade. Se a gente lê 1, 2, 3 vezes o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, depois a gente tem que pegar de novo para estudar, para reler, e vai encontrar coisas que não viu antes. Hoje, quando eu olho os vídeos que eu coloquei há 4, 5 anos atrás, eu falo, nossa, hoje eu teria outras coisas para colocar, hoje eu estou vendo nesses mesmos livros outras coisas que eu não vi naquela época, porque hoje eu estudei mais, eu tenho mais bagagem, eu tenho mais conhecimento, e assim vai. Todo e qualquer livro, quando você pega para reler, para estudar de novo, às vezes eu pego e falo, nossa, mas não tinha isso aqui quando eu li antes. Sim, tinha. Eu é que não vi, não percebi. E é o que ele está colocando aqui. Por isso dissemos que quem quer estudar seriamente esta ciência deve ver muito e por muito tempo. Nós temos que ler e reler, estudar e reestudar por muito tempo. E como nós vamos ver nos livros do André Luiz, nós vamos estudar pela eternidade. Nós vamos ver no livro Voltei, do irmão Jacó, que ele recebe o Pentateuco Kardeciano, 5 livros do Kardec de presente do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele está lá no plano espiritual, que está trabalhando lá. Aí ele pega e fala, mas eu já li, já reli um monte de vezes. O Dr. Bezerra colocou para ele, você vai ler e reler aqui agora também. Vai ler e reler ainda por muito tempo, porque tem muita coisa ainda nas entrelinhas. Tem muito espírito na letra. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. A gente tem que buscar, né, o espírito da letra para poder entender todas as coisas que estão escritas. Somente o tempo lhe permitirá apanhar os detalhes, que é o que nós estamos falando aqui, né? Somente o tempo lhe permitirá apanhar os detalhes, notar as nuances delicadas, observar uma multidão de fatos característicos que serão para ele raios de luz. Mas, se detém na superfície, expõe-se a formar um julgamento prematuro e, por consequência, errôneo. Quantas pessoas leram? Leram o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, leram. Falam, eu já li, não preciso mais ver porque eu já aprendi tudo. Meu Deus!
Quantos encarnados e desencarnados que leem, releem, estudam o tempo inteiro e ainda sabem que precisam estudar mais vezes. Embora eu esteja colocando esses livros aqui, eu tenho que depois relê-los, estudar de novo. Por quê? Porque eu vou ver coisas novas que eu não estou vendo agora. E isso acontece com todos nós. Aquele que diz que já sabe, corre, porque está dentro de uma prepotência e de uma vaidade, porque nós não sabemos. A gente tem um conhecimento, a gente adquire um conhecimento dentro da nossa experiência, do estágio que estamos hoje. A hora que nós pegarmos esse livro para ler de novo, nós vamos ver coisas que hoje nós não estamos vendo. E vamos aprender coisas novas sempre. O Chico estava sempre com o livro dos Espíritos, lendo e relendo. Divaldo também. Nós vamos ver no livro Entre a Terra e o Céu. Não, é Obreiros da Vida Eterna. Agora me confundo, mas acho que é Obreiros da Vida Eterna. O capítulo 3, né, o Sublime Palestrante, e nós vamos ver o palestrante que vem, e ele é um espírito tão elevado que ele não tem como vir ao nosso lar. Ele teria que se densificar para vir ao nosso lar, então ele vai vir como se fosse uma imagem, né? Uma holografia num quadro. E aí ele tem uns pergaminhos com ele, o tempo todo ele está com aqueles pergaminhos. Aí o André pergunta para o mentor o que é que ele está, Asclépios. O que o Asclépios tem ali nesses pergaminhos? Aí o mentor que está ali com ele coloca o Evangelho de Jesus. Ele lê e relê o tempo todo o Evangelho de Jesus. É o que ele estuda nos planos superiores aonde ele está. Então, por aí a gente vê que a gente ainda tem muito que ler e reler e muito que estudar. Porque fazem 2000 anos que nós estamos lendo o Evangelho de Jesus, poucos estudam, menos ainda são aqueles que colocam em prática. Eis aqui as consequências gerais que foram deduzidas de uma observação completa, que formam atualmente a crença. Pode-se dizer da universalidade dos espíritas, porque os sistemas restritivos não são mais do que opiniões isoladas. Então, aqueles que só ficaram na observação, que leem por cima, né, vão ter opiniões isoladas, vão ter pontos de vista. É como aquele que só olhou um lado e viu que a casa é vermelha. O outro só olhou outro lado e fala que a casa é branca. Os dois têm certa razão e os dois estão errados, porque ela é branca e vermelha. Tem que olhar o todo, né? Aquela metáfora, a lenda de que a verdade é um enorme espelho que caiu sobre a terra e se espatifou em milhares de pedaços. As pessoas acham um caquinho daquele espelho, olham-se e falam, eu tenho a verdade. Não, tem um fragmento mínimo da verdade, que é o seu ponto de vista. Nós precisamos juntar todos os caquinhos e montar aquele espelho imenso de novo para termos a verdade. E aí ele coloca aqui, né? Eis aqui as consequências gerais que foram deduzidas de uma observação completa, que formam atualmente a crença. Pode ser dizer da universalidade dos espíritos, que é o que pensa a maioria dos espíritas, porque os sistemas restritivos não são mais do que opiniões isoladas, né? Quem restringe, não, tem que ser, o passe tem que dar assim, com a ponta do dedo, não, o passe tem que dar com a palma da mão, não, o passe tem que dar no alto, o passe tem que... Não, são normas, as pessoas têm que unificar, porque ninguém pode sair um cantando, outro tocando tambor, mas são coisas que os homens criam. E aí o Kardec vai colocando essas posições, né? Primeira, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou melhor dito, pelos espíritos. Segunda, os espíritos constituem o mundo invisível, estão por toda parte. Os espaços são por eles povoados ao infinito. Deles há, sem cessar, ao nosso redor, e com eles estamos em contato. Nós estamos em contato.
nós vivemos em condomínio com aqueles espíritos encarnados e desencarnados que nos amam e que nos odeiam. Como disse Paulo, nós somos vigiados por uma legião de testemunhas. Nós temos milhares de espíritos à nossa volta, uns da nossa família, uns são nossos amigos e outros são nossos inimigos. E estão do nosso lado com a permissão de Deus, porque nós criamos as algemas. Quando nós cometemos erros, quando nós realizamos coisas que os machucaram, os magoaram, os destruíram. E aí eles têm o direito de estar ao nosso lado por culpa nossa. Então nós temos que entender, nós estamos sempre, como disse Paulo, sendo assistidos por uma legião. Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das forças da natureza, com N maiúsculo, as forças de Deus. Reagem incessantemente sobre o mundo físico, através das coisas que acontecem na matéria, das coisas que acontecem no espaço, no mundo. Nós vamos ver Jesus conversando com os espíritos que controlam o tempo, a tempestade, os ventos, mandando que eles se acalmem. E nós vamos ver espíritos influenciando, perdão, para que pessoas destruam, outros influenciando para que melhorem a natureza. E nós vamos ver aqui os que agem sobre o mundo moral, né, que vão influenciando para melhor ou para pior os encarnados, para fazerem coisas que vai ajudar, que vai fazer crescer, que vai fazer melhorar dentro da fraternidade, da empatia, e outros ali trabalhando, influenciando, esse sim, influenciando, arrastando, empurrando, carregando, para fazerem o mal, para que as coisas continuem do jeito que está, porque hoje, com essa transição que nós estamos, para podermos começar a regeneração, aqueles que são os nossos irmãozinhos instigantes, estão gritando, estão apavorados, porque eles estão perdendo o controle, porque a hora que nós começarmos a regeneração, começarmos as mudanças e chegarmos lá na frente, ainda tem aí muito tempo, chegarmos lá na frente a sermos regenerados, é o bem que vai se sobressair. Hoje é o mal que controla, é o mal que manda, é o mal que domina. Por isso eles estão gritando, porque eles estão vendo que as coisas estão mudando e que eles estão perdendo o poder que eles têm. E os espíritos fazem parte das forças da natureza, com N maiúsculo, porque somos as criações de Deus, somos seus filhos. Quarto, os espíritos são seres à parte os espíritos não são seres à parte na criação, são as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos e que se despojaram do seu envoltório corporal, de onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que, em morrendo, nos tornamos espíritos desencarnados. Aqui somos espíritos encarnados, quando desencarnamos somos espíritos desencarnados ou propriamente espíritos, como é mais conhecido. Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância, como a seres humanos encarnados da mesma forma. Sexto, todos eles estão submetidos à lei do progresso e todos podem alcançar a perfeição, mas como têm seu livre-arbítrio, alcançam-na em um tempo mais ou menos longo, segundo os seus esforços e sua vontade, porque é uma determinação de Deus que todos nós seremos anjos, seremos espíritos puros, anjos, como coloca a Igreja Católica, espíritos puros. É uma determinação de Deus. Agora, o tempo que isso vai levar depende de nós, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, o caminho que nós estamos querendo percorrer. Sétimo, são eles felizes ou infelizes, segundo o bem ou o mal que fizeram durante a sua vida e o grau de adiantamento que atingiram. Então, conforme o seu grau, a sua elevação, vai ter o seu peso, vai ter a sua cor, vai ter o seu cheiro.
Então, um espírito denso vai viver desencarnado exatamente como está aqui na Terra. Precisando dos olhos, precisando falar através da boca, tendo fome, tendo sede, tendo frio, fazendo xixi, fazendo número 2. Por quê? Porque está igualzinho. Ele está denso, ele tá tão pesado quanto quando estava junto do corpo. O espírito que desencarna numa condição um pouco melhor, um pouco mais, com mais conhecimento, ele já tem um perispírito mais elevado. Ele vai poder ser levado para um hospital, vai poder ser tratado, né? Como a gente vê que acontece ali com o André Luiz, como a gente vê com o que acontece com a Evelina no A Vida Continua, e vai aos poucos, né, estudando, trabalhando, evoluindo, cuidando da sua vida no plano espiritual, até chegar num ponto que, né, os espíritos que são mais elevados, têm mais conhecimento, conversam telepaticamente, não tem necessidade nem da água fluidificada, que é o que ainda o André Luiz tem necessidade ali na periferia de nosso lar. Então, são felizes ou infelizes, segundo o bem ou o mal que fizeram durante sua vida e o grau de adiantamento que atingiram. A felicidade perfeita e sem mescla não é partilhada senão pelos espíritos chegados ao supremo grau de perfeição. A felicidade faz parte do mundo, do planeta ditoso, do planeta feliz, que é depois da regeneração. É quando o bem é que comanda, quando não existe mais dualidade. Então, o bem prevalece ali na regeneração, aí começa a se trabalhar para ir para um mundo ditoso, para um mundo feliz, onde vai se ter transmutado, né? Ter transformado todo o lixo que nós temos em adubo, transmutado o mal que existe em nós, não vai ter mais o mal, só o bem. E aí sim, estamos na condição de espíritos felizes. 8º. Todos os espíritos em circunstâncias dadas podem se manifestar aos homens. O número dos que podem se comunicar é indefinido. Todos os espíritos podem se comunicar. Dos mais difíceis, ignorantes, instigantes, aos supremos, a um espírito crístico como o nosso mestre, que se manifestou, né, para ajudar ali, para coordenar os trabalhos do Kardec para que a doutrina chegasse. A doutrina é dos espíritos, o livro é dos espíritos, e foi o Espírito de verdade, que é o Mestre Jesus, que coordenou todas essas colocações e todas essas respostas. 9. Os espíritos se comunicam por intermédio de médiuns que lhes servem de instrumento e de intérpretes. O médium sempre interpreta aquilo que ele recebe, porque a gente precisa entender que o espírito não dita. Mesmo naquele que é mecânico, ele não está ditando, ele traz uma informação e ele vai usar o que existe, mesmo no médium inconsciente, o médium mecânico, ele vai usar a bagagem que existe no médium, porque ele não consegue trabalhar ali com a mão do médium se ele não usar a bagagem que está no médium. O médium que é semiconsciente ou consciente, ele traduz, porque ele recebe como um download, ele recebe um pacote, um pensamento, e aí ele vai traduzir com as suas palavras. O médium inconsciente, da mesma forma, o espírito que está ali se comunicando vai usar o que existe dentro do conhecimento do médium. É mais ou menos como se alguém chegasse e falasse: olha, é um grande chefe, cozinha maravilhosamente bem. Eu vou falar: olha, eu tenho uma cozinha montada aqui, mas ela é muito simples. E falar: bom, tudo bem, se não tem outra, vai com essa mesmo. Ele vai fazer as comidas, ele vai apresentar o prato como ele está acostumado a apresentar? Não, porque ele vai estar numa cozinha precária, com poucos instrumentos, com poucos condimentos, com poucas coisas que ele pode utilizar. Mas ele vai se utilizar da melhor forma possível daquilo que está ali. É isso que acontece com o médium. Ele está emprestando a cozinha dele para um grande chefe. E aquele chefe, por melhor que ele seja, ele vai usar o que tem ali. Agora, se ele tiver uma cozinha
plena de equipamento e dos melhores materiais, dos melhores condimentos, aquele chefe vai poder se realizar ali e realizar os melhores pratos, porque ele vai utilizar o que tem na capacidade, no entendimento, no conhecimento do médium. E não é só daquela encarnação, é das encarnações que o médium tem. Então nós vamos ver o Chico até o 4º ano primário. E aí a gente pega um livro como Evolução em Dois Mundos, que até hoje médicos, biólogos, pessoas com uma instrução muito grande têm dificuldade de ler e têm dificuldade de explicar o livro. Tamanha bagagem existente no espírito como o do Chico, que o André Luiz, né, ali do Chico e do Valdo, né, que o André Luiz pôde trabalhar as suas ideias e colocar no papel. Lembrando que a gente vai ver isso em estudos, né? Nós vamos ver o Wagner Gomes da Paixão colocando sobre isso, que o André Luiz representa uma egrégora de espíritos, né, que trabalharam, estudaram, montaram, são histórias verídicas, todas as histórias que são colocadas são todas verídicas, foram estudadas e colocadas, e é lógico com pseudônimos, mas uma história às vezes complementando a outra, mas quem traz é o espírito que traz, se denomina, porque é um pseudônimo também, André Luiz, né, se denomina André Luiz para trazer essa informação, né, sobre o comando, sobre o respaldo ali digamos assim, do escudeiro, né, do braço direito quem comandava a mediunidade do Chico, que é o Emmanuel. Então o médium sempre é o tradutor daquilo que o espírito está colocando. Então quanto mais bagagem o médium tem, mais possibilidades o espírito tem de se expressar. Quanto menos bagagem o médium tem, menos possibilidades. E no médium consciente vai ter uma maior interferência ali da tradução, vai ter maior interferência do pensamento e das ideias do médium, né? Como dizem os italianos, tradutor e traidore, né? Tradutor, traidor. 10º, reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos por sua linguagem, né? A forma de colocar as coisas. Não é aquele que, não, mas esse espírito não falou nenhuma besteira, não falou nenhum palavrão. Não, é como ele coloca as coisas. Nós vamos ver o André Luiz, quando ele se refere a uma moça, que nós vamos ver lá num dos livros, ele se refere a uma moça, ele fala que ela está ali no túmulo, né? E que ele pergunta por que eles não podem ajudá-la, né? Porque ela está ali presa junto do corpo. Aí ele coloca que ela não pode ser ajudada porque durante a vida ela se comprometeu como uma borboleta que ia de lugar em lugar, de ponto em ponto. Delicadamente ele coloca a leviandade daquela mulher. Ele não quis chamá-la de adúltera ou de leviana, promíscua, não. Ele deu ali nas entrelinhas e a gente vai ver que ele coloca essas entrelinhas com muita educação. Isso é uma forma de expressão. E é nessa forma de expressão que nós vamos ver a elevação do espírito que está se comunicando. Então, reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos por sua linguagem, né? A forma de colocar as coisas. Os bons não aconselham senão o bem e não dizem senão coisas boas. Tudo neles atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras carregam a marca da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus que os espíritos percorrem estão indicados na escala espírita, já comentei aqui, né, do livro dos espíritas, no livro 2, capítulo 1, que a questão vai de 100 a 113, é uma questão pedagógica, didática do Kardec, né, a escala. Releiam lá, quem não lembra. O estudo dessa classificação é indispensável para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, suas boas e más qualidades.
né? Aí agora nós vamos para um outro sistema, o sistema da alma material. Lembrando, né, são os antagonistas que montam esse sistema. Consiste unicamente numa opinião particular, uma opinião pessoal, sobre a natureza íntima da alma, né, o espírito encarnado, a alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam duas coisas distintas, ou melhor dizendo, o perispírito não seria outro senão a própria alma, depurando-se gradualmente pelas diversas transmigrações, como o álcool se depura pelas diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita não considera o perispírito senão como envoltório fluídico da alma. Então, o que nós estamos vendo aqui? Aqui a alma sendo da alma ou do espírito, né? Aqui nós estamos vendo que, nós vamos ver lá no livro dos Espíritos, que quando se pergunta, né, o perispírito é matéria, uma matéria mais fluídica, uma matéria menos densa, quanto mais elevado o espírito, mais fluídico é o perispírito, mas é uma matéria da Terra, é uma matéria do planeta onde o espírito vai se manifestar. E quando se pergunta como, do que o espírito é feito, os espíritos colocam que é uma criação divina e que nós não temos como entender o saber. Então nós não sabemos como é o espírito, como nós somos, que nós somos espírito. Nós sabemos que é uma energia. Porque os espíritos dizem que o perispírito vai se sublimando até chegar num ponto que ele é quase como se fosse uma chama, uma luz, né, que vai ficando cada vez mais parecido com o espírito. Mas ainda é perispírito, ainda é uma matéria sublimada, né? E a matéria sempre ligada aonde o espírito vai se manifestar. E essa colocação aqui coloca perispírito e espírito como sendo uma coisa só que vai se destilando. E isso não é verdade, porque não é o que os espíritos nos colocam e nos explicam no livro dos Espíritos. É isso que ele está colocando, que o Kardec está rebatendo aqui. O perispírito sendo matéria, embora muito etérea, a alma seria assim de uma natureza material, mais ou menos essencial segundo o grau de sua depuração, que é o que eles dizem. E isso não é verdade, porque nós não sabemos do que é feito, qual é como é o espírito. Esse sistema não infirma nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, porque nada muda na destinação da alma. As condições de sua felicidade futura são sempre as mesmas. A alma e o perispírito formam um todo, sob o nome de espírito, como o germe, né, a semente, e o perisperma o formam sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo, em lugar de estar formado por duas partes distintas. Porque influencia isso, essa ideia? Não influencia, porque as coisas continuam da mesma forma que ali ele botou o nome de perispírito, porque ele se baseou no perisperma que envolve ali a semente, para ele dar uma ideia. Mas são coisas distintas, é o que ele coloca aqui, e essa teoria coloca como uma coisa só. Como se vê, isso não leva a nenhuma consequência, e disso não teríamos falado se não tivéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma nova escola, né? Montar uma nova escola, e que não é definitivamente senão uma simples interpretação de palavras. Esta opinião, de resto muito restrita, fosse mesmo mais geral, não constituiria uma cisão entre os espíritas, né? Vamos lembrar a cisão na Igreja Católica, né, com os protestantes, e nós temos outras religiões com as suas questões, né? Mas é o que ele coloca aqui. Essa opinião, de resto, muito restrita, fosse mesmo mais geral, não constituiria uma cisão entre os espíritas, mais do que as duas teorias da emissão ou das ondulações da luz não foi uma cisão entre os físicos. Os que quiserem formar partido por uma questão tão pueril provariam, só por isso, que dão mais importância ao acessório do que à coisa principal. E que são levados à desunião, aí sim é o problema, né? São levados à desunião por espíritos
que não podem ser bons, porque os bons espíritos não insuflam jamais a acrimônia, né, a aspereza e a cisania, né, a discórdia. Por isso, exortamos todos os verdadeiros espíritas, de novo, repetindo, os verdadeiros espíritas, a se porem em guarda quanto às semelhantes questões e não ligar a certos detalhes mais importância do que merece, né? Não dar a certos detalhes mais importância do que merece. O essencial é o fundo, é o conteúdo. Cremos, no entanto, dever dizer, em poucas palavras, sobre o que se apoia a opinião daqueles que consideram a alma e o perispírito como duas coisas distintas. Né? A alma e o perispírito como duas coisas distintas, que é como coloca a doutrina, ele vai colocar o porquê. Está fundada nos ensinos dos espíritos que jamais variam a esse respeito. Kardec checou muito com milhares de médiuns no mundo todo, porque ele era um poliglota e ele se comunicava com vários médiuns em vários países. Falamos dos espíritos esclarecidos, porque entre eles há os que não sabem mais e mesmo menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é uma concepção humana. Então ele está colocando o que os espíritos colocaram nos ensinam, são os ensinamentos dos espíritos elevados que passaram por um crivo, que colocam a mesma resposta em todos os lugares. E essa colocação de que perispírito e alma, né, espírito é a mesma coisa, é uma colocação humana. Não inventamos nem supusemos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a observação nola confirmou. Aqui ele faz um abre aspas, o Livro dos Espíritos, questão 93, fecha aspas. Ela se apoia ainda sobre o estudo das sensações dos espíritos, né? Abre parênteses, eu falei aspas, mas é parênteses. O Livro dos Espíritos, questão 257, fecha parênteses. E, sobretudo, sobre os fenômenos das aparições tangíveis que implicariam, segundo a outra opinião, a solidificação e a desagregação das partes constituintes da alma e, por consequência, sua desorganização. Né? Quem não lembra, vamos reler essas questões lá aqui no Livro dos Espíritos que nós temos no canal. Seria necessário, por outro lado, admitir que esta matéria, que pode impressionar os sentidos, fosse ela mesma o princípio inteligente, o que não é mais racional que confundir o corpo com a alma, né, com o espírito, ou a veste com o corpo. Quanto à natureza íntima das almas, nos é desconhecida, natureza dois, porque aqui quando eles falam, o Kardec coloca a alma como espírito encarnado, mas aqui nessa teoria dos antagonistas eles colocam a alma como espírito. Então ele diz, quanto à natureza íntima das almas do espírito, nos é desconhecida. Quando se diz que ela é imaterial, é preciso entender no sentido relativo e não absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito é alguma coisa. O que quer dizer é que sua essência é de tal modo superior que não tem nenhuma analogia com aquilo que nós chamamos matéria, e que assim para nós é imaterial. Nós vamos ver, abre parênteses, o Livro dos Espíritos na questão 23 e na questão 82, onde eles colocam que nós não temos como saber, como entender do que é feito o espírito. O perispírito é matéria, o corpo é matéria. Ele coloca o espírito como imaterial dentro do conhecimento de matéria, dentro do conhecimento que nós temos aqui no nosso planeta. Porque quando a gente fala de matéria, nós estamos falando daquilo que a gente conhece aqui no nosso planeta. O perispírito, ele é uma matéria sutil, mas é uma matéria sutil daqui desse planeta. A hora que nós formos encarnar num outro planeta, nós continuamos os mesmos, espírito, mas o perispírito que nós vamos utilizar no planeta que nós formos vai ser da matéria condizente com aquele planeta, porque nós vamos usar um corpo material daquele planeta.
E esses processos vão se modificando conforme se modifica o orbe no qual vai encarnar. O espírito não. O espírito foi criado por Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós temos um processo de trabalho que vai do átomo ao arcanjo, como está na questão 540. E nós vamos ser espíritos puros, mas nós somos criaturas do Criador, né? De Deus. Eis aqui a resposta dada a esse respeito por um espírito, e aqui nós vamos ver a colocação do espírito Lamennais. O que uns chamam perispírito não é outra coisa, senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Só uma questão de nomenclatura, só uma questão de nome, né? Direi, né, o que o Lamennais falando, direi, para me fazer compreender de maneira mais lógica, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, né? Todos nós seremos perfeitos. É uma determinação de Deus, por isso que ele coloca. Direi para me fazer compreender de maneira mais lógica que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo dos espíritos elevados, né? Está falando na questão dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes, né, ligados a eles. Então, o espírito inferior, ele vai ser denso, ele vai caminhar, ele vai andar, ele vai ter as mesmas necessidades que o encarnado, porque ele está ali com o corpo igualzinho do que era quando estava encarnado. Não tem diferença. Então, quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes, né, ligados a eles, pois são matéria, como vedes, daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que não podem experimentar os espíritos superiores, uma vez que os fluidos terrestres são depurados ao redor do pensamento, quer dizer, da alma, do espírito, porque onde está o pensamento? Está no espírito. Nós somos espíritos. E aonde nós depuramos, aonde nós sublimamos as coisas? Na nossa mente, ao redor da nossa mente, nós como espírito vamos limpando, vamos depurando os maus pensamentos, os maus sentimentos, e depurando os pensamentos e os sentimentos, as nossas palavras mudam, a nossa interação com o outro muda. Eu vou repetir aqui porque o que Lamennais está colocando aqui é lindo, é fantástico para a gente entender como as coisas funcionam. Quando ele diz que os espíritos inferiores têm os seus sofrimentos por causa da sua densidade, sofrimentos que não podem experimentar os espíritos superiores. Por que eles não podem experimentar? Porque eles já limparam, já depuraram a sua mente, né? Já depuraram, sublimaram todos esses sentimentos inferiores. Sofrimentos que não podem experimentar os espíritos superiores, uma vez que os fluidos terrestres são depurados ao redor do pensamento, quer dizer, da alma, né? Do espírito. A alma, o espírito, para seu progresso, tem sempre necessidade de um agente. Ela não tem como se comunicar nem no planeta aqui como dos encarnados, nem dos desencarnados. Ela precisa de um agente. Quem é esse agente? É o modelo organizacional biológico, o perispírito. Então, a alma para seu progresso tem sempre necessidade de um agente. A alma sem agente não é nada para vós, ou melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. Nós não temos como entender um espírito sem um agente para se manifestar. Por mais puro, por mais elevado que ele seja, ele precisa de um agente. Ele precisa de um perispírito para poder se manifestar num planeta. O perispírito para nós, e ele é espírito falando, o perispírito para nós, espíritos errantes, né, aqueles que estão na erraticidade, precisam reencarnar ainda na Terra para continuar a aprender. Então, o perispírito para nós, espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente pelo vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente a vossa alma, né? O vosso espírito,
Daí os infinitos matizes de médiuns e comunicações. Então, um desencarnado é o perispírito que vai se comunicar com outro perispírito desencarnado. Um encarnado é o perispírito do encarnado que vai se comunicar com o perispírito de um desencarnado. É sempre de perispírito para perispírito. Já falamos aqui, né? Estamos repetindo. O médium em transe, ele se desloca do corpo, da vestimenta, e ele é espírito. Através do seu perispírito, ele vai se comunicar com o espírito ali para psicofonia, para psicografia, seja qual tipo que for de manifestação. E existem inúmeras manifestações, porque nós não somos iguais, somos todos diferentes um do outro. Se somos todos diferentes, temos mediunidades diferentes porque somos todos médiuns. Os médiuns ostensivos também são todos diferentes um dos outros. Então é o autoconhecimento que vai fazer com que o médium saiba como é que ele se processa, como é que as coisas caminham, como é que as coisas andam para ele e funcionam para ele, né? Agora, resta o ponto de vista científico, quer dizer, a própria essência do perispírito, este é um outro assunto. Então, na questão científica, a própria essência do perispírito, isso é um outro assunto. Compreendei primeiro moralmente. Primeiro vamos entender a parte moral, primeiro vamos entender como funciona, o que nos cabe, que é nosso desenvolvimento moral. A parte científica dá tempo ao tempo, é o que ele está colocando aqui. Compreendei primeiro moralmente. Não resta mais do que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. É como a formação e o que é o espírito, é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas lá chegará. É o que ele está colocando aqui. A ciência não conhece o bastante, mas lá chegará se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma, né, o espírito, é o pensamento. Não muda de natureza. Nós somos espírito, o pensamento está em nós. Nós somos o pensamento. Nós somos o que pensamos. O que pensamos, sentimos. O que sentimos, falamos, fazemos. Então, o espírito é o pensamento. Não muda de natureza a esse respeito. Não vades mais longe, quer dizer, não vai ficar cutucando aí e ficar procurando pelo em ovo, né? Se você não tem condições de entender, nem a tua ciência ainda tem condições de entender. Então, a esse respeito, não vades mais longe. É um ponto que não pode ser explicado. Credes que não procuro como vós? Quer dizer, ele como espírito coloca, você não acha que eu também estou procurando? Você não acha que eu também tenho essa curiosidade? Ela me é colocando. Credes que não procuro como vós? Vós buscai o perispírito. Nós, né, espírito, ele ali desencarnado, agora buscamos a alma, buscamos o espírito. Esperai, pois. Lamené. Assim, Kardec aqui colocando, né? Agora as palavras do Kardec. Assim, se os espíritos que se podem considerar como avançados não puderam ainda sondar a natureza da alma, como poderíamos fazer nós mesmos? Vai, pois, perder seu tempo quem quiser perscrutar, né? Perguntar, inquirir o princípio das coisas, que como está dito em O Livro dos Espíritos, na questão 17 e na questão 49, está nos segredos de Deus. Pretender folhear com a ajuda do Espiritismo que não é ainda da alçada da humanidade é se desviar do seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisera saber tanto como o velho, que o homem utilize o Espiritismo para o seu adiantamento moral. É o essencial. Além disso, não é senão curiosidade estéril e frequentemente orgulhosa, cuja satisfação não lhe fará dar nenhum passo à frente. O único meio de avançar é o de se tornar melhor. Não tem outro. É a mudança interior, é a nossa transmutação, é a nossa reforma íntima. Os espíritos que ditaram o livro que leva o seu nome, o livro dos espíritos foram ditados pelos espíritos. Então, os espíritos que ditaram o livro que leva seu nome provaram sua sabedoria, limitando-se no que concerne ao princípio das coisas,
nos limites que Deus nos permite atravessar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos as responsabilidades das teorias antecipadas e errôneas, mais sedutoras que sólidas, e que cairão um dia diante da razão, como tantas outras saídas dos cérebros humanos. Não disseram senão o que era necessário para fazer o homem compreender o futuro que o espera, e por isso mesmo encorajá-lo ao bem, a sua transformação, né? Sua modificação. E aqui ele abre um parênteses, veja-se em continuação da segunda parte, capítulo 1, ação dos espíritos sobre a matéria, né? Na continuação desse livro, na segunda parte, nós vamos ver, que é o nosso próximo capítulo, ação dos espíritos sobre a matéria. Então, como ele mesmo já coloca aqui, nosso próximo estudo, né, vai ser a ação dos espíritos sobre a matéria. Até lá!